Fala pessoal, tudo na paz? Então, se você veio do Instagram, você já sabe o que está acontecendo aqui, né? Agora, se você não veio do Instagram e estava aguardando o culto ao vivo, como a gente tem todos os sábados, você se enganou, mas você não vai deixar de ouvir um pouco da palavra de Deus e também não vai deixar de participar desse momento diferenciado. Que momento vai ser esse? A gente vai fazer um evangelismo digital, mas antes, eu quero mostrar para vocês uma porção da palavra de Deus, onde diz o porquê que nós devemos servir. E o tema desse vídeo é justamente falando disso. E aí eu vou explicar para vocês após a palavra. Diz assim em Isaías 6, dos versículos 1 até o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram às vozes que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, gente, a gente está muito condicionado a fazer essa oração que Isaías conta nessa passagem, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia aquele outro ali, porque eu não vou não. A gente está acostumado a ver missionários na África e achar que só a sua contribuição financeira para esses missionários, você já está fazendo sua parte nas missões, mas não é assim. Você não vai fazer missões sentado no banco da sua casa, sentado no banco da sua igreja. Você não vai fazer missões enquanto você não levantar e ir por todo mundo pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é um mandamento de Deus. E aqui nessa passagem nós podemos ver diretamente Deus se mostrando como santo, como justo, como fiel, mas também como um Deus que precisa e deve ser pregado por todos nós. Jesus sempre ensinou a todos nós, durante a sua palavra, durante a sua ministração, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, devemos fazer discípulos, devemos fazer seguidores do verdadeiro Evangelho de Cristo, para que essas pessoas alcancem outras pessoas. O evangelismo digital está aí, a tecnologia está aí, nós devemos usar. Hoje vocês estão me assistindo sentados no sofá da sua casa, deitados na sua cama, seja como você estiver. Mas quando você for pregar o Evangelho de Cristo, o seu movimento não vai ser deitado, não vai ser sentado. O seu movimento vai ser andando e agindo, porque essa é a comissão de Deus. É assim que Jesus fala: indo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. O Evangelho deve ser pregado na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo todo. O Evangelho ele deve ser ministrado. Nós somos os ministrantes desse Evangelho, nós somos os pregadores desse Evangelho. E Jesus deve ser engrandecido. A santidade de Deus deve ser exaltada. Nessa passagem nós vemos no versículo 2, Isaías dizendo que os serafins estavam por cima do trono de Deus, e eles estavam cada um com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. O trono de Deus é santo, nem os anjos tocam com os seus pés no trono, perto do trono de Deus, nem eles olham diretamente para o trono de Deus diante dessa santidade. E eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, quando viu isso, quando teve esse vislumbre, ele disse: Senhor, eis-me aqui, me envie, usa-me. A gente canta isso na igreja: usa-me como o teu querer, usa-me para isso, usa-me para aquilo, mas quando Deus realmente diz que quer nos usar, nós fugimos. Quando Deus realmente nos enche com o teu Santo Espírito, e a gente fala: hoje eu vou fazer missões, e aí você chega na sua casa, fecha o seu olho e vai dormir, sem nem orar. Nós devemos ministrar o Evangelho para toda criatura.
Você acha que só os missionários que estão na África, só os missionários que estão em outros estados, são os únicos capacitados, os pastores são os únicos capacitados e chamados para pregar o Evangelho? Não, você também foi. Spurgeon já dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então todos nós devemos pregar esse Evangelho. Todos nós devemos ministrar da palavra de Deus para outras pessoas que talvez nem conheçam a Deus. Um site chamado Joshua Project, ele mostra dados do mundo todo, países que não sabem nem que a Bíblia existe, povos que nunca foram alcançados. E você continua sentado no seu sofá depois de ler isso? Você continua sentado no seu sofá sem fazer nada? Nós vemos no livro O Peregrino, aqueles preguiçosos que não gostam de traçar o caminho mais difícil e preferem pegar o caminho mais curto. Mas aí eles esbarram com gigantes, eles esbarram em caminhos que são impossíveis de você passar. Mas quando você persiste na caminhada com Cristo, quando você, de fato, se enche com o Espírito Santo, você tem poder e autoridade para pregar o Evangelho. Não importa se você é o pior dos pecadores ou se você é o mais santo deles. Em nenhum momento você vai ser perfeito, em nenhum momento você vai ser parecido com Jesus, sem que você seja cheio e revestido do poder que Deus te dá para pregar esse Evangelho. Nós sabemos muito bem que a perfeição nós só alcançaremos no céu. Nós sabemos muito bem que a santidade plena nós só alcançaremos no céu. Mas a nossa vida tem que ser uma verdadeira busca pela santidade, uma verdadeira busca pela paz com Deus, não paz com os homens. Nós vemos em Gálatas, mostrando para a gente, o texto fala, em Gálatas 1, que os judaizantes daquela época, dos povos da Galácia, eles estavam buscando a paz com os judeus, quando eles diziam que você deve acreditar em Cristo, deve acreditar na cruz de Cristo, mas você também precisa cumprir as obras da lei. Mas não é assim que Jesus nos diz. Ele diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho. João 3,16 diz, todo aquele que nele crê não perecerá, porque Deus entregou o seu único Filho para todas essas pessoas. Eu, você, nós não somos diferentes em pecado, somos diferentes em práticas pecaminosas, mas somos pecadores iguais. Paulo foi um homem considerado um dos mais santos a pisar nessa terra, após Jesus. Mas mesmo assim ele foi um pecador como eu e você. Ele cometeu falhas, ele cometeu enganos. E mesmo assim ele perseverou na busca pela palavra. E ele pôde um dia, quando a sua cabeça estava para ser arrancada, e ele disse, guardei a fé, lutei o bom combate, encerrei a minha carreira. Será que você pode dizer isso no seu leito de morte? Martin Lloyd Jones, no seu leito de morte, há 40 anos atrás, ontem fez exatamente 40 anos dessa frase dele, quando ele estava no seu leito de morte, ele não conseguia nem falar, de tão debilitado que ele estava. Mas ele escreveu um bilhete para as pessoas que estavam à volta dele, e ele escreveu assim, não orem pela minha cura, não me afastem da glória de Deus. Será que você pode falar isso quando você estiver no seu leito de morte? Será que nós poderemos dizer, encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei minha fé? Guardar a sua fé não é você ler a sua Bíblia, fazer o seu devocional e ir para a igreja somente. Isso também é importante. Mas importa também você buscar e agradar ao Senhor, pregando o Evangelho para toda criatura. Se você conheceu alguém que estava sedento para ouvir o Evangelho, você negligenciou a palavra a essa pessoa, você está pecando, você está errado e você está sendo omisso. Então, meu irmão, eu quero te convidar hoje a você pregar o Evangelho para alguém. Eu não quero que você procure alguém agora, saia da sua casa e vá falar com alguém na rua, que você vá falar de Jesus para alguém. A gente vai ter uma caixinha de perguntas no Instagram, e eu quero que vocês façam o seguinte, é um desafio, vocês não são obrigados a fazer, mas é um pedido que eu estou fazendo, para que nós possamos fazer uma mobilização digital em torno do Evangelho. Como é que você vai pregar o Evangelho numa caixinha de pergunta do Instagram? Simplesmente, você vai marcar essa pessoa na caixinha de pergunta do Instagram como uma demonstração de amor a essa pessoa em Cristo. E nessa caixinha, essa pessoa estará sendo convidada a estar na igreja no próximo sábado para o culto da juventude, para ouvir o Evangelho. Se essa pessoa virá ou não, não cabe a mim ou a você obrigar essa pessoa. Mas eu quero pedir a vocês que essas pessoas que vocês marcarem na caixinha lá do Instagram, que vocês se comuniquem com elas durante a semana e que essas pessoas sejam convidadas para vir, não obrigadas, porque ninguém é obrigado a estar aqui, nem vocês.
Mas se nós, como povo de Deus, unidos como um só corpo, nós estivermos nesse mesmo propósito, muitas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Porque não somos nós, não é a minha palavra, não é o que você vai falar, não vai ser a caixinha de pergunta, não vai ser nada do que a gente tem feito, mas tão somente o Evangelho de Cristo e a sua mensagem que será pregada. Então eu desafio você nessa noite a marcar essa pessoa no Instagram. Quem está no grupo do WhatsApp da juventude também vai ter essa atividade, mas vai ser um pouco diferenciada. E você, que faz parte da juventude e ainda não está no grupo, entre em contato comigo pelo Instagram da juventude, entre em contato com o Yasmin e fale com a gente que a gente insere você nesse nosso grupo, tá certo? Que Deus abençoe vocês, eu vou orar e encerrar, e eu vou pedir a colaboração de vocês para que esse desafio possa iniciar. Parece uma besteira você marcar alguém numa caixinha de pergunta do Instagram? Parece, mas quando nós plantamos uma semente, nós esperamos colher um dia. Você pode colher isso essa semana, ou pode colher isso daqui a 10 anos, 20 anos. Nós temos exemplos de pessoas da igreja que os pais oraram, que até as próprias pessoas oraram por outras pessoas para que elas fossem alcançadas pelo Evangelho, e demorou 10, 15, 20 anos para termos essa resposta, mas nós tivemos, porque o Evangelho, ele é eficaz. A palavra que consta dentro dessa Bíblia, dentro desse livro, ela é santa, ela não tem falhas, e quem está aqui dentro, quem é a mensagem principal do Evangelho, também é santo, e também não tem falhas, que é Jesus Cristo, e Ele é o único, suficiente e poderoso para nos salvar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse momento em que podemos compartilhar um pouco da Tua palavra, compartilhar um pouco do que nós podemos viver e podemos aprender de Ti, Senhor. Que nós possamos sair da inércia, que nós possamos, meu Deus, sair da nossa zona de conforto e possamos ir para todo mundo e pregar o Evangelho, não necessariamente fisicamente, Senhor, mas com o advento da tecnologia, das redes sociais, nós podemos contactar pessoas de vários cantos do mundo, meu Deus, e com isso nós podemos espalhar a Tua boa nova de salvação, com isso nós podemos mobilizar mais pessoas que por conta dessa pandemia, não podem estar presentes na igreja, ou não podem estar presentes em qualquer canto que seja pregado o Teu Evangelho, meu Deus. Em nome de Jesus, capacita-nos cada vez mais, encha-nos cada vez mais para pregarmos a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra e buscarmos a santidade que a Tua palavra faz em nós, meu Deus. Transforma-nos, vivifica-nos, meu Deus, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.